Eu tinha dessacralizado o medo de morrer. E no final, fui condenado, mas tive vários casos arquivados. E pensei, tenho 14 anos por um assalto. Vou falar com minha assistente social. Eu disse para ela, quero enviar uma fita para Michel Berger. O objetivo não era o dinheiro. Mesmo hoje percebo que o que sempre me manteve vivo foi o gosto pelo risco. É adrenalina, gosto pelo risco. Sabe, na minha idade não vou mentir para você. Não vou me enganar de jeito nenhum. Eu preciso disso. Então hoje eu recebo Jean-Jacques Cialelli. Jean-Jacques é um marselhês que obviamente teve uma grande trajetória que ele vai nos contar. É uma vida de assaltos, mas não só isso. Porque Jean-Jacques tinha outra paixão além de assaltar bancos e carros fortes. Era a música. Ainda é a música. Ele se destacou apesar de faltar sorte para fazer carreira. Bom dia, Jean-Jacques. Bom dia. Então, Jean-Jacques, em qual bairro de Marsella você cresceu? Eu cresci no bairro de Vendôme, no 7º arrondissement em Marsella. Qual a particularidade de Vendôme? Tem uma comunidade mais presente lá, certo? Com certeza. Havia muitas comunidades italianas e corsas. Que coincidência. Pois é, minha mãe era napolitana e meu pai corso. Então esse bairro era um bairro popular. Tem bastante gente que saiu desse bairro de Vendôme. Então, para quem não sabe, quando você está no Vieux-Port, né, de frente para o mar, Vendôme fica do lado esquerdo do porto de Marsella, do Vieux-Port de Marsella. Depende de onde e de que lado você está. Fica embaixo, aos pés da Bonne Mer, na verdade. Absolutamente. Vendôme, Le Rocas, Le Rocablon, Vauban. E você, escolaridade normal, adolescência, tudo certo? A partir dos 11 anos a gente se mudou para morar nos bairros do norte. Foi a grande, Revolução Marselhesa. Porque a Canebière imitava os Champs-Élysées e mandavam todas as famílias numerosas, as famílias de imigrantes e tal, para a periferia de Marsella. E eu fui parar no bairro das Aiguilades, no 15º distrito, onde vivi 5 anos fabulosos. Em que ano estamos, Jean-Jacques? É na época dos conjuntos habitacionais sendo construídos. Eram as primeiras sendo construídas após a Guerra da Argélia. Então, nos anos 60? Nos anos 60, sim. A gente chegava nesses conjuntos, onde havia todas as comunidades, e não existia esse espírito de briga, de racismo, que existe hoje. Havia uma solidariedade o tempo todo. Eu me lembro, aprendi todas as culinárias do mundo, entre árabes, armênios, turcos, judeus. Isso não existia, isso. A gente deixava as chaves nas portas. A gente comia na casa uns dos outros. Vivi os 5 anos mais bonitos e inocentes da minha vida. Ainda não tinha as redes do crime nem as Kalashnikovs. Isso não existia. Não demorou muito para chegar. Naquele tempo, nos bairros eram tranquilos. Era pacífico, não estava corrompido pelo poder do dinheiro. Então, tudo vai bem até que acontece um evento dramático com você quando tem 16 anos. Eu perco minha mãe, mas em condições um pouco particulares, porque eu presenciei, eu mesmo, a partida dela, a última noite que ela viveu. Ela estava em coma, mas tentava morder os tubos que a alimentavam com oxigênio e tudo mais. Ela os mordia como quem diz, pare! Pra parar, sabe? A gente para. Levei isso na cara e ficou comigo a vida toda dentro de mim. Nesse momento a vida muda pra você? É isso, eu saio dali. No entanto, nada tinha acontecido. E ela mudou porque eu reencontrei justamente 2 amigos de infância que eu conhecia lá das Aiguilades, do bairro das Aiguilades. E quando eu tinha me mudado, eu tinha saído das Aiguilades para ir morar lá pelo lado de Mazargues, no Boulevard Michelet. Meu pai tinha arrumado um emprego lá. E minha mãe também, ela era merendeira nas escolas. E então a gente acabou indo parar lá e eu fui afastado do que eram minhas amizades de infância. E depois, meus amigos vieram atrás de mim, não sei por que milagre, eles vieram morar perto. E quando essa desgraça aconteceu comigo, foram eles que me levantaram para que eu não me afundasse em depressão. E vocês também vão conhecer os jovens do bairro que estão por aqui? Não são os jovens do bairro, havia um acampamento de pessoas itinerantes. E quase todas as noites a gente ia lá ouvir músicas intermináveis de flamenco e outras coisas. O flamenco. Foi lá que descobri meus primeiros copos de vinho e aprendi muitas coisas, um tipo de postura masculina que me interessava muito. Quero dizer, essas pessoas com um certo orgulho, sabe? Isso, uma presença marcante, entende? E que não tinham medo de nada. Desafiavam todas as leis e não viviam como os outros, isso. Que viviam à margem, né?
à margem. E aí a gente se integrou com esse pessoal. E quando isso aconteceu comigo, quando voltamos a ver esse pessoal, começamos a elaborar planos. Sem trabalho, nada mesmo. Sim, então você pensou, o futuro, a gente abandona os estudos. Isso. Depois vão me procurar. O quê? E começamos a escolher alvos que, para começar, seriam furtos em residências. Espera, vamos parar um pouco. Você vai ver esses vizinhos. Sim, Essas pessoas aí do lado, então. queridos vizinhos. Vizinhos queridos, são um pouco especializados Sim, em roubo e arrombamento. nem todos. Nem todos. Nem todos. Não vamos jogar a culpa sobre toda essa comunidade, mas digamos que havia alguns indivíduos dentro da comunidade. Na verdade, fomos nós que escolhemos os que a gente precisava. Ah, então me conta. Não falávamos com os pedreiros, só isso. A gente se sentia mais atraído por esse tipo de pessoa. E aí, entre uma confidência e outra, eles perceberam que a gente tinha a cabeça e também a coragem para fazer esse trabalho. E então a gente foi para a escola, Para a escola deles? para a escola deles. Lá você tem o quê? Tem 16 anos, né? 16, 17 anos? 17. 17 anos? Então aqui o que eles te ensinam primeiro? Primeiro, como se deslocar. Nunca deixar rastros para trás quando for roubar alguma coisa. Como se rouba um carro. Como desativar um sistema de alarme. Aprendi tudo com eles. Nós aprendemos. Eles faziam aquelas aulas onde vocês três sentavam e mostravam o alarme na mesa? Como funcionava? Absolutamente, absolutamente. Então vocês começaram logo com a parte prática. Como é que foi? Direto. Fomos logo nos primeiros. Eu me lembro que o primeiro arrombamento que eu fiz foi numa perfumaria, que nós fizemos. E a gente ficou tão feliz de ter vencido aquele sistema de alarme e tudo mais que levamos até as garrafas que estavam na vitrine e que eram de mentira. Era só água. Então eram erros de principiante, sabe? Eu falo disso de um jeito bem simpático, mas mesmo assim é fogo, né? Foi no centro da cidade que vocês arrombaram o lugar? Não, as primeiras lojas que a gente roubou não eram muito longe da nossa casa. Aliás, a gente roubou todas elas. Vocês Sim, a gente roubou todas elas. saqueou toda a vizinhança? Mas na verdade o que a gente fazia? A gente era ingênuo, ingênuos como se aos 17 anos. Quando a gente fazia um bom butim, a gente repartia o butim com todo o bairro. Quando publicavam nossos feitos nos jornais, eles tinham um sorriso complicado. Mas enfim, No dia seguinte vocês terão perfumes uns. a gente roubava coisas que ninguém sentia falta, sabe? É isso, a gente não roubava dos pobres. Isso de dar para os pobres não é verdade. Não éramos Robin Hood, só moleques tentando achar um caminho, sabe? É isso. Para mim era esse caminho momentaneamente, e depois a vida me mostrou que não era só momentâneo. Isso acaba virando um hábito, essas histórias de furtos e arrombamentos? Com que frequência faziam esses esquemas? No começo a gente ia muito frequentemente. A gente ia mais ou menos toda semana. E aí depois acontece um problema. E aí depois problema. Pois ao cometer furtos em casas, tudo depende do que é roubado. Você pega e entrega para um receptador. Um receptador é um cara que compra coisas roubadas, então, Um receptador, em gíria, em gíria, responsável por revender para você o... pronto. E ele foi pego e nos entregou. Ele entregou vocês para a polícia? Pronto, fomos presos e nos culparam mais do que deviam. Acho que até o receptador colocou crimes na nossa conta que a gente nem tinha cometido. Bom, escuta, foi a descoberta da mentalidade, de uma certa mentalidade, de um certo submundo. E aí, como é que termina essa história da primeira prisão? Primeira prisão. Vem me buscar em casa. Recuso-me a ser algemado. Por que você não quer ser algemado? Porque eu sou inocente. Logo de cara, você não precisa me algemar. E assim que eu saio com eles, eu empurro um e saio correndo. Já não aguentava ser pego, eu não conseguia. E claro, a pé, eles atiram em mim. Sim, tem um dos tiras... Um tiro atira em mim e quebra minha bacia e fêmur. Ah, sim, com a bala, sim. Os dois quebraram. Eu levei ali, sabe, Ah, você estava correndo, ele atirou em você nas costas? eu estava indo embora. Ok. Mas a besteira que fiz ao sair, que é um detalhe que é importante, foi não colocar os tênis quando vieram me buscar. Eu só pensava em como iria embora. E eu coloquei sapatos sociais. Quando fui embora, escorreguei um pouco, o que foi fatal. Ele me acertou e eu caí. Eles me pegaram com a perna arrastando e me jogaram na viatura. Meu pai, que ainda estava vivo, perdeu a cabeça. Ele pegou uma pedra grande no jardim, ele jogou no camburão, quebrou. Foi uma confusão. Os vizinhos saíram, eu sei. Foi uma bagunça. Um faroeste. Ah, isso é incrível. Então seu pai está com você nessa, é isso? Ele está comigo nessa. Vamos parar um pouco, porque a personalidade do seu pai não é trivial.
Não, Ele joga essa pedra. Você pode nos falar um pouco sobre ele? não, mas ele era alguém, um anarquista. Aos 18 anos foi convocado para a guerra, mas se recusou a atirar em pessoas que nada fizeram contra ele. É um raciocínio básico, mas eu acho isso muito humano, sabe? Ele desertou. Ele trocou o uniforme de soldado com um mendigo e passou a viver foragido. Ele foi preso. Prisioneiro. Então ele fugiu. Fugiu de novo. Preso de novo. É um poema, gente? Ele fazia o quê? Ele bancava o malandro? Não, ele não bancou o malandro. Na verdade, não sei, ele nunca me contou. A gente não dá maus exemplos pro próprio filho, né? Quer dizer, maus exemplos. E eu sei que ele deu uma passada no, como é que chama? No 12, enfim. Na prisão. Na prisão, sim, ele esteve na prisão. Meu avô também. Seu avô também? Também, Ah, sim. mas sempre por causas nobres, sabe? Meu avô, por exemplo, foi antes da libertação, quando Marsella ainda estava ocupada, ele roubou açúcar para o bairro. Lembro dos 200 quilos de açúcar, isso me marcou. Ele transportou, mas foi denunciado. Foram os policiais da época, eram policiais, mas a serviço do Terceiro Reich, claro, já que colaboravam totalmente. E eles o pegaram. Eles o espancaram tanto que romperam a traqueia dele ali. E ele morreu algum tempo depois, em decorrência de... Isso virou um câncer, e então ele faleceu. Então ele também tinha passado pela prisão. A vez dele na prisão, meu pai na prisão. E você em breve na prisão? Não me levantei. Talvez inconscientemente isso tenha influenciado. Ninguém na minha família foi marginal como eu. Então você aí, primeira prisão junto com seu pai. Como é que essa história termina? Qual foi a condenação? Então, meu pai ficou sob custódia e depois foi liberado. Eu, prisão, antes hospital. Eu estava em um estado... Ainda me lembro de uma história. Tem gente realmente corajosa. Foram as pessoas que me receberam no hospital, Eles discutiram com eles dizendo, vocês não têm vergonha de deixá-lo? De atirar em uma criança ali. Ele está todo ensanguentado. Enfim, é isso. E isso também pode explicar em certo momento a construção da sua mentalidade, da sua revolta, da sua raiva. Aí eles te mandam para a casa de correção, como dizem, para a casa de correção? Não, prisão. Ah, primeiro prisão. Ah, claro. Nunca fiquei nas pequenas balmetes. Me colocaram nas grandes balmetes e eu cheguei nas balmetes. Fui reabilitado na enfermaria das balmetes. Felizmente fiz minha reabilitação sozinho. E depois, como se diz, subi para os andares, porque quando a gente era primário, ficava no segundo andar. Primário é a primeira pena de prisão? Primeira vez que entramos na prisão. Sim, primeira vez. E depois eu subi, como é que chama, de tanto encher o saco deles, eu subi para outro andar. Eu queria uma cela só para mim. Minha cela, a cela individual. E eu subi, como é que chama, pro quarto andar, onde ficavam os caras mais experientes, sabe? Os veteranos e também os figurões. Os figurões imortais. Eles pegaram carinho por mim. A palavra talvez seja um pouco forte, mas eu encontrei uma família, sabe? Ah, é aí que você conhece de verdade esse mundo marginal, o mundo do crime. Aí eu vou passar, como se diz, da escola primária para a faculdade. Sim, aí você tá com os grandões. Estou com os melhores. Como agir, falar, não faça isso ou aquilo. Quem são as pessoas que estão lá? Por que elas estão lá nessa época? Arrombadores também de gênio, mas todos, gênios ou não, estavam na prisão, mas eram personalidades. Depois te aconselhavam sobre tudo, isso, aquilo, advogados. Era uma solidariedade a todo momento enquanto estávamos na prisão. O que eu tinha dentro de mim, ou seja, o que eu gostava, era que eles não pertenciam a ninguém. Sim, porque vamos contar um pouco. Marsella. Você tem o que chamam de submundo tradicional, o submundo tradicional. Sim. Aquele dos bandidos, como dizem. E além disso você pode estar fora da lei sem fazer parte desse submundo. São distinções um pouco específicas. É um marginal, ladrão, assaltante e arrombador. Você não precisa pertencer a esse meio, que geralmente envolve bares, caça-níqueis, prostituição e casas noturnas. E além disso, tem pessoas que se diferenciam principalmente no assalto, no roubo. Você era mais desse tipo de pessoa do que dos que usavam diamantes na orelha. Absolutamente. Você pegou quanto nessa condenação aí? Eu peguei 5 anos. Então quantos anos você tinha naquela época? Eu tinha 18 anos e saí com 23. Ah, sim, você cumpriu tudo, como dizem. 5 anos completos, tudo nas Balmet? Não. Quando fui condenado, os mais velhos disseram, eles não vão te manter aqui com seu perfil. Porque existem relações de poder dentro das prisões, sabe? Eles observam quem são os jovens que estão se destacando, essas coisas. Eu era um dos jovens que estavam se destacando. Eles viam em você uma esperança para o crime marselhês.
Isso mesmo. Fui transferido para Fresnes, um centro nacional de orientação. E durante minha estadia lá, alguém vem me ver e me anuncia a morte do meu pai. E quem me dá a notícia faz isso como se estivesse me dando a previsão do tempo. Olha, seu pai morreu? Seu pai morreu. Fui para cima dele e arrebentei com El e eles vieram para cima de mim. Nem imagina como me deixaram. Depois, pelo meu perfil, fui transferido para Estrasburgo, faltando cerca de 1 ano para mim. Ainda era chamada Casa de Correção. Mas o que eu preciso te explicar é que éramos 4 marselheses e tinha 200 alsacianos. Havia uma rivalidade que eu nunca entendi entre os supostos bandidos, alsacianos e marselheses. O dia inteiro a gente brigava. Ah, sim, o dia inteiro você estava... Brigávamos o dia todo e dormíamos em dormitórios com 80 pessoas. Ainda bem que tinha amigos. Dormíamos em turnos. Você nem imagina o que estou contando. Sim, para não apanhar dos caras. A gente tomava cuidado com tudo. Ah, é desse jeito? Você tem noção? Fiquei 8 meses lá, exatamente. Mas aí peguei mais uma dose de revolta e de... como é que chama? É, de raiva? De raiva, isso mesmo. E eu saí em outubro de 1978, depois de 5 anos de detenção. Já não é mais o mesmo. Você mudou desde que entrou há 5 anos. Agora é um homem de verdade. Você entrou adolescente, ainda muito cru. Absolutamente. Agora você é um jovem cheio de vida. É isso aí. O que está acontecendo? Agora você entrou para o time dos grandes? Estou reencontrando meus 2 amigos que me esperavam. Ambos já faleceram. No momento em que estamos conversando. Um deles morreu durante um assalto a banco. Ele foi baleado, morreu. Pela polícia? Sim. E teve outro que morreu em uma espécie de acerto de contas mais tarde. Ainda estava detido por casos de caça-níqueis, sabe? É isso. Sim, as guerras dos caça-níqueis que ensanguentaram Marsella. Falaremos disso em breve. Então, nessa guerra aí, Bom, por enquanto eles ainda estão vivos nesse momento? eles ainda estão vivos. E a gente planeja outras coisas, outros objetivos. Assalto a banco. Quando eu chego, eles têm uma ótima logística. Motos, carros, disfarces. Eles já reuniram tudo. Em garagens eles esconderam os carros, as motos. Acabei de sair. Saí em outubro de 1978. Dias depois já estava num serviço. Pergunta frequente. Você sai da prisão após cumprir 5 anos. Beleza, ok. Você está com raiva, está violento, está revoltado. Você não tem vontade de pensar. Talvez conseguir um emprego tranquilo ou fazer um curso. Tá maluco? Para evitar voltar para a ratoeira. Você pediria pro Zidane jogar no FC Lorient depois de tudo que ele já viveu? Sim, mas você ainda estava no início. Não faz diferença. Ainda dá tempo de... Eu já estava bem metido nisso. Dos 18 aos 23, foram 5 anos. Dos 18 aos 23 você teve tempo de... Com o que eu tinha vivido? Eu só pensava, vou devorar o mundo. E sabe o que tinha? Eu tinha dessacralizado o medo. O medo de morrer primeiro. A prisão, idem. Isso me lembra uma frase de Sartre. Não é para bancar o intelectual. A morte, quando vier, nós a mataremos. E eu tinha, como se chama, sem querer me gabar, esse poder de atirar, de oferecer o que faltava a algumas pessoas. Pensavam que já tinham dado tudo por causa da minha loucura, sabe? E também, sabe, o medo transmite medo. Mas a calma transmite a calma. Nem sempre, mas nesse tipo de trabalho, era preciso se cercar de pessoas que tinham uma calma extraordinária. Você não está lá para matar pessoas. Você está lá para pegar dinheiro da forma mais habilidosa possível, sem violência. Foi o que aconteceu. Seus 2 amigos, enquanto te esperavam, já tinham praticado assalto a banco ou eram novatos como você? Eles já tinham praticado. Sim. Sim, é um esporte que eles já conheciam. Sim, eles já tinham pego... Bem, sim, enquanto eu estava na prisão, eles já tinham... o elevador. Então, como começa essa história? Bem, a gente assaltava bancos, tudo corria bem. Tudo está indo muito bem. Como assim? Em Marsella, vocês assaltam bancos em Marsella? Vocês assaltam... Principalmente. Com que frequência? Então, é um por mês. O que vocês faziam? Vocês arrombavam cofres? Sim. Com que objetivo? Eu não ligo para dinheiro. O dinheiro não era o objetivo. O dinheiro não era isso. E mesmo hoje, olhando para trás, acho que o que sempre me manteve vivo foi o gosto pelo risco. É a adrenalina, o gosto pelo risco? Eu te prometo. Uma vida meio intensa, né? Era isso mesmo? Na minha idade, não vou mentir nem fingir esperteza. Com certeza, eu precisava disso. Fazer coisas impossíveis. Lembro que, sem detalhes, havia casos e equipes que vinham de Paris ou outros lugares. Mas, Jacques, isso não dá para fazer, você quer? Sim, eu faço, mas não é possível. Eu estou te dizendo que vou fazer. E eu fazia. Meio maluco, sabe? Um pouco. Mas um maluco inteligente.
Sim, uma coisa não necessariamente... Uma coragem de... isso aí. E é disso que a gente precisa. Se não for o caso, não faça esse trabalho. Se já fez, pare. Participe de concursos locais ou jogue bocha. Um trabalho tranquilo. Esse trabalho exige isso. É uma bela profissão. Não vou fazer apologia Sim. de uma certa época. Era outra época. Mas era um trabalho respeitável. Você convivia com o submundo de Marsella? Vocês eram abordados por bandidos locais? Nunca. Nada de garotos, venham com a gente, vocês trabalham bem? Não, nunca na vida. Me conta como era o cenário do crime em Marsella. Porque 78, 79, 80, aí ainda estamos no auge dos grandes nomes das grandes equipes. As pessoas de quem se fala... Tem as grandes equipes, tem guerras. E é sempre a mesma coisa, é a mesma história. Ao invés de se entenderem, trocam tiros, mesmo havendo espaço para todos ganharem. Há grandes guerras pelas máquinas caça-níqueis, algumas antigas. Ancestrais, os caras, 40 anos depois, é uma idiotice. E além disso, o jeito deles agirem não combina comigo. Depender de um sistema, de uma forma de pensar, de alguém, eu não consigo. Vocês eram tão apaixonados por liberdade que até entrar em um time com alguém mais autoritário, um chefe, já era difícil. Justamente. Não era possível? No entanto, encontrei alguns na detenção com quem criei laços muito fortes. Justamente porque estávamos juntos na adversidade. Não era por interesse. Assim que há interesse... Isso não é algo tipicamente marselhês. É tipicamente humano. Então nada de contato com o submundo. Só que um dia eu fui chamado por uma equipe de cafetões. Uns cafetões, Consigo marcar encontros com meus amigos, mas desta vez vou sozinho. Não sei o que eles querem. Essa história não parece boa. É a prática o que chamam de marcar um encontro entre bandidos. O encontro nunca é sinônimo de boa notícia. Principalmente da parte deles. Ah, é mesmo? A gente já se conhecia. Fui lá e vi quem? Uma amiga de infância nossa. O marido dela, nosso amigo, também havia falecido. Ela se envolveu um pouco com o tráfico de drogas para ganhar dinheiro. Perdemos contato com ela, que trabalhou com eles. E como ela citou meu nome e pegou dinheiro emprestado, agora estão me cobrando a dívida. Quando a vejo assim, o dinheiro não importa. Nesse estado, detonada. Porque eles a tinham arrebentado. Eles a tinham massacrado. Na hora meu sangue ferveu, mas fiquei calmo e só perguntei, sim, o que querem? Ela nos deve muito. Ou você nos dá ou dá para eles. Ou então a gente vai fazer ela cair fora. Ou então a gente mata ela. Não. Eu estou indo. Daqui a 1 hora, tudo bem? Eu levo o dinheiro para vocês, mas depois eu vou buscar a pequena, tudo bem? E só eu sei com quem estou falando. Esses caras fazem os outros trabalharem. Como todos esses cafetões, eles fazem as pobres mulheres que precisam de dinheiro ou qualquer coisa trabalharem. Eu vou embora. Vou ver meus amigos. Eu pago. A gente recuperou nosso amigo. Levamos ele para um esconderijo nosso, caso algo desse errado. Um apartamento refúgio, digamos assim. E a gente disse, vamos aproveitar, pelo menos por um tempo, porque eles estão sabendo das nossas atividades, não sei como, mas isso não é bom. A gente se dispersou, marcou um encontro para tal época, em tal momento, e se tudo der certo, a gente vai se ver de novo, vamos ver. A gente tem como aguentar e vamos aguentar. A gente deixou dinheiro com o nosso amigo. Nós fomos cada um para o seu lado. E na semana seguinte ao encontro, esses caras foram mortos a tiros. Todos os três foram mortos a tiros. Na semana após o encontro, você entregou o dinheiro a eles. Isso. Os três? Os três sumiram. Eles foram mortos? Pronto. E obviamente teve gente que aproveitou para dar uma empurrada e para aproveitar para... Para acabar com eles pensando, eles estão em treta com esses caras, vamos fazer assim? Mas eu sou abordado pela polícia lá em Nice, eles me tiram do carro e me acusam de ser não o assassino, mas o mandante. O mandante. Mas depois também entram em cena casos de assaltos, incluindo um banco onde alguns seguranças de transporte de valores foram roubados. E pensam em mim. Então pensam em você pelos 3 assassinatos e o assalto aos seguranças de transporte de valores. Mas eles, mesmo que você não faça propaganda, mesmo que você viva na clandestinidade, porque é clandestino quando você faz esse tipo de trabalho, as pessoas colocam nomes nos casos, seja você ou não, e isso não é bom. Tenho certeza de que os 3 que sumiram, com quem marquei encontro, falaram de mim, pois tinham fama de grandes informantes, e nunca ficaram nem um segundo na prisão. Essa era a pista que... A mais provável. A mais provável. E então acabei sendo preso.
Assassinato, assaltos, jogaram tudo nas minhas costas. Ah, sim, aí eles jogaram pesado pra cima de você. Nem te conto, fiquei isolado, sei lá quanto tempo. E no final fui condenado, mas consegui vários arquivamentos. E acabei pegando 14 anos. 14 anos por um assalto. Eles consideraram só um assalto e te deram 14 anos. Eles fizeram o, como chama? Eu estava sozinho. Eu estava sozinho, como é que chama? No tribunal do júri, sozinho no julgamento, sozinho sob custódia policial, sozinho na prisão. Eles amarraram direitinho o caso e eu peguei 14 anos. Depois eu entrei com recurso de cassação, porque não existia apelação. Sim, uma vez que você ia para o tribunal do júri, antes não tinha apelação. Você estava... Isso. A sentença era definitiva. Recurso de cassação negado. Transferido. Mais uma vez em Fresno. Centro Nacional de Orientação. Sim, para saber. O centro, o CNO, como chamam, quando você tem uma pena longa, uma pena pesada para cumprir, eles te mandam para lá. Eles te avaliam, fazem entrevistas e depois decidem para onde vão te mandar, qual é o estabelecimento mais adequado. Me corrija se eu estiver errado. É mais ou menos isso? E depois fui transferido para Muret. Muret é uma penitenciária próxima a Toulouse. Absolutamente. Sudoeste? Essa detenção foi extraordinária. Havia campos de futebol em todos os pátios. Era menos sufocante que todas as prisões, setores de isolamento e QHS por onde passei. Foi incrível. E também tem outras atividades lá, culturais. É a época em que Jack Lang estava no Ministério da Cultura. E ele queria cultura em todo lugar, até mesmo nas prisões. Aí estamos nos anos 80, desculpa, te interrompi. Desculpa, sim. Para explicar para os mais jovens, Jack Lang foi o ministro da Cultura no governo Mitterrand nos anos 80. Eu preciso contextualizar para os mais jovens que estão assistindo, só para deixar claro. Eu jogo futebol porque amo o esporte, mas acabo machucando a perna de novo. Ah, sim, aquela em que você tinha levado o tiro do policial. Sim. Primeiro me levam para o hospital, depois me trazem de volta para Muret, e de Muret me mandam para Baumettes, para o Hospital Prisão das Baumettes, PHBA na época. Não existe mais. Eles cuidam de mim durante o tempo de Baumettes. De Baumettes volto para Muret, e quando eu chego em Muret, eu não posso mais jogar futebol. Nunca vou me recuperar dessa perna. Tem alguém que me diz, mas você é apaixonado por música. Sempre amei música, mas nunca fiz nada a respeito. Ele me sugeriu, por que não vai para a atividade de música? E quando eu vou, tem um cara tocando piano. E eu me lembro de quando eu era criança e a gente morava em Endume. A gente morava em um pátio. Um grande pátio, abrigava várias famílias italianas. E tinha um lado umas escadas que subiam para dar acesso ao primeiro andar, sabe? Embaixo da escada havia um piano. Quando criança, eu tinha cerca de 5 ou 6 anos. Isso me atraiu, fui lá e coloquei as mãos em cima. E eu toquei um acorde improvável, sabe? Você enlouqueceu os vizinhos? Ela me aparece, a proprietária. Não toque no piano. Ela era a dona não só do piano, mas de todos os apartamentos. E eu fiquei assim, paralisado de medo. Eu fiquei com medo. E minha mãe saiu. Ela estava lá, minha mãe. Minha mãe era uma mama napolitana. 1,70 m, 90 quilos. Quando a outra lá em cima viu minha mãe, foi embora. E eu me refugiei no colo dela. Pelo que entendi, música ou qualquer outra coisa era proibida para pessoas humildes. E isso eu carreguei dentro de mim. Ninguém nunca me disse o contrário. E então, quando cheguei na atividade de música e vi esse cara tocando piano, instintivamente eu disse, para, isso me lembrou aquele momento, sabe? Por lembrar de muitas coisas, decidi me dedicar a isso. E eu me dediquei de verdade. Mas de verdade, tem gente que fala de evasão. Eu realmente me evadi. Eu não estava mais na prisão. Ela não existia mais. E eu retomei meus estudos porque eu sabia que na Universidade de Toulouse eles recebiam estudantes para fazer um dust em escrita musical. Eu tinha anos pela frente. Sim, você tinha um pouco de tempo, 14 anos pela frente. Eu tinha o quê? Os abdominais? Não. O que eu fiz? Eu aprendi. E eu fui aceito na universidade. Na verdade, eles enviaram representantes. 3 pessoas vieram me ouvir. Ah, na prisão. Ah, é. O Dust durava 2 anos. Eles vieram e disseram, não, precisamos dele. Ele tem uma paixão incrível. Quantos anos eu tinha? Era jovem, tinha 25 ou 26 anos. Precisamos dele. O diretor que dava o consentimento ou não, ele não quis me deixar sair. Porque era preciso se adaptar a mim. 3 vezes por semana eu ia à universidade. Aquele grandalhão idiota que ele é, um bêbado como poucos existiam.
Ele recusou, mas não desanimei. Por outro lado, realmente a gente deu o troco para El e fomentamos movimentos na prisão que fizeram com que ele fosse demitido. Vocês causaram confusão no estabelecimento? Com os guardas que eram cúmplices. Ah, sim, eles realmente queriam expulsar o... Com certeza, sabe? Foi bom para nós. Ruim para ele e bom para nós. Quais eram seus movimentos? Vocês bloqueavam a subida? Sim, bloqueávamos. A gente bloqueava, ficava nos pátios, e como já tínhamos experiência com esses movimentos, quando chegavam o pessoal do choque, a gente subia. Para evitar levar umas... E não, nem pensar que algum de nós se exponha, que apanhe ou que morra. Quando eles chegavam, sabíamos que ele havia sido denunciado. Quando os policiais chegavam na prisão para os movimentos, isso era comunicado às autoridades competentes. Denúncia, denúncia, denúncia. Eles disseram, o diretor é ruim, vamos demiti-lo. Eles o demitiram. Então, ele te nega isso, ele é mandado embora. Havia uma assistente social extraordinária cuja vocação era tentar tirar as pessoas da condição em que viviam. Ela acreditava em mim, tinha fé, dizia, você tem talento, blá blá blá. Vamos te ajudar. Ela me ajudou muito. Ela entrou em contato com o ministro da Justiça da época para tentar conseguir uma flexibilização da pena mais rápida. Sempre me negaram tudo. Mesmo assim, obtive permissão para gravar minha primeira demo no estúdio. Na verdade, você compunha durante a atividade de música. Você compõe músicas e eles te autorizam a ir gravá-las em um estúdio. No estúdio. Cheguei lá, só precisava gravar minha voz. Os músicos que me acompanham até hoje estavam lá. E uma curiosidade, o pai da Clara, Luciane, o pai dela, era o baixista. Ele é um velho amigo meu. Ele tocava comigo na demo. Ah, isso é engraçado. É incrível, incrível. Então é isso, eu estou voltando para a prisão. A assistente social recebe um grupo que vem fazer um show no centro de detenção do Muret. Eles permitem que eu faça a abertura. Então eu tenho as fitas. Eu faço meu primeiro show ao vivo. Na frente dos seus outros detentos? Isso aí. E aí os caras ficaram malucos. Isso aí. Depois, alguns dias antes de sair, eu vejo minha assistente social. Disse a ela, quero mandar uma fita para o Michel Berger. Ela perguntou, por que Michel Berger? Eu disse, de tanto mexer nos livros, eu sabia quem eram os músicos ao redor dele. E então tinha um tal de Yannick Top, que trabalhava com Michel Berger, e que era marselhês de origem. Mas ele era um baixista extraordinário, então continua sendo um baixista extraordinário. Ele fazia parte, junto com Vander, da criação da banda Magma. Ela me disse, tudo bem, agora entendi melhor. Peguei um papel, eu disse, pronto, eu saio da prisão tal dia. Eu sei que vocês estão super ocupados, então não vou encher o saco de vocês. Aqui está uma música de rock que eu criei. Então, que eu tinha gravado em estúdio. Falei para ele, saio nessa data. Eu saí no dia 21 de março de 1989. Você fez quanto? Tudo? 9? Não, 9. Ah, é verdade, você entrou em 80. Dos 14 você fez 9. 9 anos completos. 9 mais 5, sim, já estava com 14 anos de prisão. Olha que os exames e tudo isso me deram direito a reduções de pena adicionais. Sim, sim. Na detenção de Muret, a partir do 3º ano, você tem direito a 6 meses por ano. E eu saí em 21 de março de 1989. 2 dias depois, 48 horas depois, ele me ligou. Michel Berger, Berger. Ele me liga e diz, bom, recebi, adoro o que você faz. E ele me disse, a gente precisa se encontrar? No início, ele enviou alguém para me conhecer, e essa pessoa virou meu amigo. É o Bernard de Bosson, chefe da Warner na época. A gente ouviu tudo o que eu fazia. Ele marcou um encontro com Michel na Brasserie do Louvre, em Paris. Michel ouvia todas as músicas que eu criava com Jean-Yves Top, Serge Peratonner e os músicos da equipe dele. Bernard desceu rápido e disse, Jean-Jacques, ele quer ouvir a música, mas sem você. Espere aqui, voltaremos. 1 hora depois, eles voltaram. Um cara de uma simplicidade, de uma humildade, mas um cara por quem eu tenho um respeito enorme. Eu tinha na minha frente um padrinho da música. Depois dos padrinhos do submundo marselhês? Absolutamente. O chefe de equipe me disse, escuta, você trabalhou, eu ouvi tudo o que você fez. Você vai preparar um álbum para mim, mas precisa aprender a entender que quando faz alguma coisa, quando faz uma música, pense em quem vai ouvi-la. Se você faz música para você mesmo, faça como quiser. Demorei para entender a mensagem dele. Depois disso, fui a vários estúdios. Em Toulouse, conheci pessoas extraordinárias. O produtor do Cabrel. Foi um momento extraordinário da minha vida. Eu trabalhava
Você prometeu não aprontar mais se ele cuidasse de você? Qual era o acordo? O que ele disse? Ele falou, Jean-Jacques, eu te ajudo. Eu vou te produzir. Mas você larga as armas. Ele nunca me disse isso. Ah, ele não te falou? Nunca. Ele podia ter dito, não vacila, estou apostando em você. Depois tinha a relação, não sei como dizer, espontaneamente ele confiou em mim. Ele nunca me perguntou por que eu estava Na prisão? na prisão, nunca. Um cara assim. Quando surge um cara assim, você respeita. Respeito mesmo sendo tortos, tudo bem. E você, tão envolvido com aquilo que não se mexia mais? Eu não me movia nem fazia nada. E seus amigos, como reagiam? Eles morreram. Ah, eles estavam mortos? Sim, mas ainda tinha muitos amigos que entendiam que quando você gosta ou respeita alguém, você acredita. Pois é. Vai com tudo. Sabemos que você vai com tudo, e eu fui com tudo. A história me deu razão. Depois, em 1991, Michel me ligou e perguntou, Jean-Jacques, está pronto para esse trabalho? Eu respondi, sim, por quê? Ele me disse, estou fazendo um programa de TV, quero convidar você. Você participará do Tous à la Une com Patrick Sabatier. Prepare algo, eu disse, conte comigo. Eu chego lá, fiz uma participação na TV, 11 milhões de telespectadores. Vou ao piano sozinho. Ele perguntou, o que vai fazer? Respondi, piano e voz. Ele disse, você é louco, é sua estreia na TV. Eu disse, eu não tô nem aí. Eu faço, sempre. Sabe, aquela coisa que te falei antes. Esse gosto pelo impossível de fazer as coisas. As pessoas te dizem, não, você já perde de cara, sabe? Eu não. Precisava fazer isso. Fiz esse programa de TV. Tudo isso continua. Eu faço minhas pequenas gravações em estúdio. Eu consigo ganhar a vida sem nenhum destaque financeiro, mas tranquilo. Eu já passei por isso. Isso dura 3 anos. Até a morte de Michel. Um dia, o pobre Michel Berger teve um ataque cardíaco na quadra de tênis durante o verão. Que ano foi mesmo? Não me lembro mais. É isso. 91? Não, 92. 92. E aí você se vê órfão de... Sim. Na música, então? Eu não tenho mais como chama mesmo? Seu mentor é? Eu acabei construindo uma certa reputação com a música. Minha credibilidade não está sendo questionada. Consigo encontrar um pouco de trabalho. Jean-Victor e Serge acabam entrando em contato comigo em certo momento. Eles me dizem, Jean-Jacques, Roland Petit nos encomendou um balé? Venha participar com a gente, é muito legal. E então nós criamos o último balé que Roland Petit ensinou em Marselha. Quando Michel Berger morre, o que você pensa? Você diz, ah, droga. Penso, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Vou tentar me reerguer. Eu ainda tinha laços com toda a equipe. Eles tinham um respeito de verdade por mim, sabe? Infelizmente tinham respeito, mas não a aura de Michel Berger nesse meio. É isso mesmo. Para te ajudar, é isso. Ah, não. As ajudas que eles me deram, uma ajuda. A gente trabalha para a apresentadora canadense Joanne Labelle. E discuti com os produtores. Para dizer que eu não era muito... Maleável. Não. Disseram que meu trabalho era genial, refizeram os textos e eu disse que não mudaria nada. Ali eu tinha começado depois do falecimento de Michel. Comecei a retomar, sabe? Seu temperamento, seu jeito difícil. Conscientemente eu me digo, acho que vou voltar ao batente. Isso não faz sentido. Eu estava certo. Eu não posso ficar assim. Então no final você volta para o negócio. Sim. Como isso acontece? Vieram falar comigo. Como nos filmes? Vieram falar comigo e disseram, Jean-Jacques tem um bom serviço. Precisamos de você para um caminhão de cigarros. Precisamos de você para roubar um caminhão semi-reboque cheio de cigarros. Eu cuido de toda a logística. Sem querer me gabar, maestro. Você continua na música. Então, o que é? Me diz, é um assalto? O que vocês fazem? Se passam por policiais? Como fazem isso? Absolutamente. Ah, tá vendo? Eu poderia ter feito parte disso? Quando o caminhão apareceu, carros, giroflex e tudo mais. Sabíamos que eles eram seguidos até certa distância. A partir daí eles iam embora. Deixavam o caminhão seguir. Era um momento de fraqueza antes de levarem ele à rodovia. A gente encurralava. Policial. Pronto. A gente pegava o cara. Tinha o motorista que subia. Ele sabia para onde ia. O pessoal estava lá. Os ajudantes. Para descarregar o caminhão e colocar aqui. O caminhão sumiu. Queima. Faz desaparecer. Depois, a mercadoria. Vinha alguém que pagava em dinheiro e levava tudo. Ia embora. Em 24 horas, a história estava resolvida. Não sobrava nada. Nenhum vestígio. Nada mesmo. Então funciona ou não funciona? Funciona muito bem. Você recebe? A gente recebia. E alguém que participou desse caso falou demais.
Direi de forma educada. Fomos presos. Cara, quando os tiras viam meu nome, sem brincadeira. E, putz, eles vêm me buscar. Mas eu morava em um prédio, 3º andar, e os policiais ficavam na entrada do prédio. E do lado eles cercam o quarteirão. Tem uma 1143 em casa, um calibre. Ah, uma 1143. Porra, os tiras batendo na minha porta. Eu pego o negócio e jogo pela janela. Juro pra você que é verdade. O tira levou bem aqui. Ah, sim, aqueles que estavam do outro lado. Eles tinham cercado. Beleza, me pegaram. Fiquei detido por 96 horas preso. Além de jogarem esse caminhão de cigarros nas minhas costas, ainda me envolveram no outro assalto, onde as pessoas pegaram 3 bilhões em cartões telefônicos e eles têm certeza de que fui eu. Eu nego completamente. Vou a júri e pego 8 anos. O melhor para a história dos cartões e eu assumo toda a culpa. Tá vendo? Mais uma vez a gente fez uma salada niçoise, colocou os ovos cozidos de um lado, as batatas do outro, para ele pagar alguma coisa. Eu saí 5 anos depois. Você fez 5 dos 8. Onde você cumpriu esses... Tudo em Balmetes. Ah, Marsella. Então você conhece todos de uma vez. Claro. Te colocaram no prédio D, onde ficavam os arrombadores? O submundo mudou entre os anos 70 e os... Agora estamos o quê? Nos anos 90, né? É? E aí, você sente que já está começando a... Não é mais a mesma coisa ou é... Agora estamos em quê? Em 97, né? 97, 98, 99. Em 2000. Entre 78 e 2000, acho que tem uma pequena mudança, né? Você viu esse meio evoluir, como ele é? Houve uma modificação, houve divisões, apesar de eu não fazer parte desse meio. Primeiro, quando você está na prisão, você fica sabendo de tudo. Quem é que manda, quem é que dá as cartas? As equipes, as associações momentâneas ou duradouras, as efêmeras, as fiéis, é isso. É sempre o mesmo filme, só mudam os atores. Maneiras de proceder que são mais radicais. Ao falar de negócios, você sempre lembra que não há nenhum. Depois disso, há perdas de vidas humanas. Antes a gente pensava, antes de acabar com um cara, de derrubar ele. Era preciso encontros. Era importante, sabe? Agora, eles não ligam pra nada. Eles mostram um negócio e... É isso. Tem uma espécie de loucura que tomou conta... Eu não sei, uma espécie de desaparecimento de... Isso é coisa de velho chato, o que vou te dizer. Mas de certos valores, que eram essenciais e mantinham o equilíbrio, até mesmo entre os marginais. Era preciso respeitar isso, mas a falta de respeito se espalhou. Hoje, é fruto do que plantaram. Eles estão colhendo o que plantaram. Ninguém liga pra nada. Mas o exemplo vem de cima. O exemplo vem de mais acima. É estranho discutir valores com quem vive à margem e desafia a lei, mas é verdade. Não é porque a gente desafia a lei ou tenta pegar atalhos para ganhar dinheiro rápido e não se vende para ninguém que a gente não tem valores. Isso não é verdade. Eu nunca fiz mal a ninguém. Nunca. Isso é uma prioridade. Se eventualmente... Olha, eu não sei. Eu ia entrar em um banco. Tinha uma mulher com crianças. Ô galera, deixa para depois. Tinha umas coisas assim. Bom, você vai dizer que é engraçado. Não, não é engraçado. Sabíamos, roubávamos dinheiro, mas não tirávamos vidas. Existe uma maneira de agir. Virou bagunça. As pessoas entram, matam por qualquer coisa, até vaga de estacionamento. Não. Não. Então você está cumprindo seus 8 anos de prisão? Sim, muita coisa aconteceu. Tem alguém que veio me ver que se chama... Posso dizer o nome dele? É um educador. Ele se chama Jean Barnett, mas eu faço questão de dizer porque esse cara fez muita coisa na detenção. Ele vem me ver e diz: Jean-Jacques, eu conheço seu percurso musical, profissional, com quem você trabalhou e tudo mais. Estávamos retomando um projeto antigo, daqueles guardados na associação. A associação. Nosso velho projeto é fazer um álbum dentro da prisão, sabe? Eu disse: e aí? Você não pode ajudar? Não quero mais ouvir sobre música. Ah, você tinha deixado isso para trás? Acabou. Um dia volto da sala de visitas. Eu passo na frente da sala onde acontece a atividade de música e a porta estava aberta, mas havia uma grade por dentro. E aí tem os garotos, sabe, os meninos. Eles me veem passar. Jean-Jacques, eles me chamam. Eu digo: o que foi? Vem ajudar a gente. Você conheceu a música na prisão, nós também? Dá uma força. Eles me emocionaram. Eu disse: ok, vou dar uma força.
Eu ligo para o cara e digo, tudo bem. Você vai ver o diretor. Essa é sua parte. Sem isso não faço. Computador, software de música, teclado na cela, eu quero tudo. E eu faço o álbum para você. E depois eu ensaio isso com os garotos. E então, de pouco em pouco, como eu te disse, a gente conseguiu gravar um álbum chamado Saindo da Sombra. Saindo da Sombra, Absolutamente. você voltou para a cadeia. Não, mas foi uma loucura. Teve, sei lá quantos... A gente fez uma estreia dentro da prisão. Às 9 da noite, chegaram todos os jornalistas de todas as TVs. Eles falavam disso em todo lugar. Em todo lugar. Tanto que, em um certo momento, apareceu a esposa de Michel Rocard, o primeiro-ministro da época. Sua esposa, Sylvie Pellissier, era responsável por uma associação dos Correios e que organizava um concurso todos os anos. Ela convida o pessoal das Baumettes para o concurso, mas você se apresenta ao vivo no Petit Montparnasse, em Paris. Você está ao vivo, e aí você tem toda essa senha. E então, nesse meio tempo, algumas pessoas foram libertadas. Eu sou o único que resta, o último. Ah, sim, de todo o grupo, de todo o projeto? Eles foram libertados e tudo mais. Fui convidado e a Antenne 2 me acompanhou por 48 horas. E é a senhora Lebranchu, ministra Da Justiça. da Justiça da época, ele saiu imediatamente. Ela conseguiu te tirar de lá, então? Ela conseguiu me tirar de lá por 48 horas. Eu estava no metrô, as pessoas perguntavam quem é esse e me filmavam de todos os lados. Quantas vezes você foi detido nesses 8 anos? Eu não estava longe, foi em 2001. Eu saí em 2002. Você voltou a fazer música, né? Deu tudo certo? Não. Qual é a sua... Você tem esses dois caminhos aí. O que você pensa? Porque ali, em 2000, você tem o quê? 40 anos? 2002? É, Você tem 40 anos, mais ou menos. mais ou menos, é. O que você acha? Vou ser bandido, ladrão ou criminoso? O bandido é o cara do submundo. Você é um ladrão. Eu vou ser o assaltante ou vou ser o pianista? Foi mais uma coincidência. Eu conheci os amigos de alguém que foi muito importante para mim na detenção, que era um saxofonista incrível e que teve a generosidade de passar 2 anos me explicando tudo o que você não aprende na escola sobre música. Por respeito, fui ao clube dele. Nesse período, ele acabou morto a tiros em uma guerra de gangues. Ah, então ele morreu nesse tempo? Ele morreu, sim. Era o submundo de Toulon, sabe? Então, eu conheço os amigos dele. Tudo isso. O que você faz? Não faço nada especial. A gente tem um plano para você, se quiser. É qual... Não queria mais saber de nada. Ele disse, não. Você não quer ir para o Caribe? E o que eu vou fazer lá? Você vai comandar um clube de jazz lá. Vai te fazer bem, você vai ver. Eu aceitei, tudo bem. Mas eles me deram dinheiro. Eu peguei o avião, encontrei a pessoa, mas eram figuras importantes. A pessoa, a dona do clube de jazz, ela chegou em um carro com um cara motorista e tudo mais. Ela disse, você vai trabalhar comigo no clube de jazz. Eu não entendi. Por que tanta consideração? No fim, isso não me diz respeito. Devia ter algo. As pessoas que te mandaram tinham uma certa aura. Tenho certeza de que depois iam me pedir algo, mas discretamente, pois sabiam que eu diria não. Você acha que eles te deram alguma coisa para que depois... Bom, Eu digo, bom, estou lá. No clube de jazz eu conheço músicos incríveis. Mas incríveis mesmo. Ou seja, todos os músicos de jazz do mundo inteiro vão tocar lá. Durante a passagem pelo Caribe, na Guadalupe, chamava-se Domaine de Birmingham. Se você ver esse lugar, morre. Sentindo falta de horizonte, eu chego a uma casa colonial. Foi bem diferente das paredes da prisão. Um espaço gigantesco. E a Baía de Bemal, sabe, é maravilhosa. Então eu era responsável pelas audições das pessoas que iam fazer shows de jazz lá dentro. Era preciso ter nível alto. Dou aulas de piano para crianças durante a semana, pois lá valorizam muito a cultura. Pintura, música, literatura, tudo. Existe uma base muito forte da cultura caribenha. E então eu participo de tudo isso. Mas então eu me divirto, conheço pessoas extraordinárias. Sim, talvez seja a primeira vez que você tem uma experiência real da vida, sabe? Isso mesmo. No Caribe você vai ficar quanto tempo? 3 anos? 2 anos. E depois você volta por causa de uma nova tragédia? Perdi meu irmão, minha irmã. Meu irmão, ele se foi. Eu o perdi no dia em que saí da cadeia, em 2002, depois da história do furgão de cigarros. De cigarros. Essa é minha irmã. Peguei o avião e voltei para casa. Minha irmã foi encontrada depois de cair da janela.
Não entendi direito, não tínhamos contato, perdemos o contato por prisões, fugas e outras coisas. Então eu volto para casa. Os tiras vêm falar comigo e disseram, atenção, atenção com o quê? Você mentiu no inquérito e tudo mais. Ateste que sua irmã morreu porque ela se jogou pela janela. E eu não acreditava, mas era a verdade. Então é isso. Fico em Marsella, enterro minha irmã e volto pro batente. Você vai voltar a trabalhar? Qual é o seu problema com isso? Com o quê? Você vai para a música e toda vez é puxado de volta pelo... Sou puxado de volta porque não funciona. Sempre que estou construindo algo, acontece uma desgraça que me faz lembrar. Depois tem o... Como é? Você não pode bater em alguém a vida toda. Não posso suportar todas as desgraças do mundo. Eu preciso pensar um pouco em mim. Um pouquinho. Eu nunca tive tempo. As brigas na prisão, as brigas com os tiras, as brigas na rua, as brigas com as pessoas, e aí você sai, as desgraças de uns, as desgraças de outros, e depois a sua própria carne. E tudo começou com a morte da minha mãe, a minha vida inteira, eu vou fazer isso. Então, em algum momento você se encontra em um caminho sem volta e vai acabar como tiver que acabar. Depois a razão já não tem mais lugar. Vai explicar o quê? O que você vai me explicar? Como morrer? O que você vai me explicar? O que você vai me explicar? O que você vai me explicar? Depois de tudo que eu passei, vai querer me explicar umas coisas. Eu já tentei de tudo. A música e os estudos, o Caribe, as aulas de piano. Espera. Em um certo momento, não. Tudo bem, vou pelo caminho mais curto e tentar ser feliz logo, mesmo que só um pouco. E qual é a condição indispensável da felicidade? Me desculpe. Grana! Não fui eu quem fez as regras do jogo. Tem um jogo que eu não jogo. Eu jogo do meu jeito. Os preços, quando precisam ser pagos, eu pago. Eu não devo nada a ninguém. A gente volta, como é que chama, aos negócios. E então onde eu te garanto que não tenho nada a ver. Ah, tem uma que você recebeu mesmo assim. Reencontramos 2 amigos que eu não via há tempos. E também passaram por dificuldades. Suas trajetórias. E então a gente se reencontrou e eles tiveram a gentileza de compartilhar comigo algo enorme. Eu fui para o exterior. Fizemos o necessário. Nos separamos como devia. Não nos vemos mais porque ambos são muito inteligentes e não há necessidade. Vamos nos ver depois. Cada um aproveitou a vida. Nesse meio tempo, comprei de volta um cabaré. Então, nessa altura, eu já tinha me refeito. Refeito. Não diremos onde, quando ou como, mas de qualquer forma eu já tinha me refeito. Muito, muito bem. Eu compro um cabaré? Em Marsella? Sim, na região metropolitana de Marsella. Sim, por aqui. Sim, por aqui. Sim, por aqui. Por aqui? Eu estou comprando isso porque quero transformar em um lugar onde tudo que é, como se chama, que é boicotado pelo show business tradicional tenha seu espaço. Então eu faço audições, eu faço testes com os artistas. Você quer reunir os artistas marginais? Exato. Aqueles que estão fora do sistema? Excelente. É como reviver o espírito caribenho e tudo mais, sabe? Aí fazemos produções. Eu monto uma produtora e produzo o máximo porque você vai rir até fazer xixi nas calças. Eu produzo um grupo que se chama Monvier. Como? Monvier. Monvier, então em gíria marselhesa? Bom, é o órgão sexual masculino. Pronto, o Vier? Produzimos e fazemos um clipe. Eu apoio totalmente. Meu trabalho é distribuído pela FINAC. Mas vendido. Exceto que as gravadoras enviam espiões para ver quais são os mais vendidos nas distribuidoras. Eles veem que a banda mais vendida é a Monvier. Tenho um amigo nas rádios. Ligo e peço. Toca para mim. Ele pergunta, qual o nome da banda? Monvier. Ele responde, Jean, sério? Não vou conseguir lançar essa banda e ainda perco meu emprego. A gente riu bastante. A gente conseguiu recuperar um pouco de dinheiro. E aí a história continua com o cabaré. O cabaré é uma história fantástica. E aí você assiste a um filme. Então eu, em retrospecto, com a experiência que eu tinha, eu ria muito. Eu via chegando todas as sumidades do meio que faziam de tudo para que você soubesse de tudo o que precisava ser escondido, sabe? Mitan significa meio em provençal. Preciso explicar isso. O meio... O meio criminoso. Então você recebia toda a nata no cabaré? Enquanto quisessem e me dessem o dinheiro. Eles podiam vir? Eles podiam vir. E ao invés de serem discretos, eles se exibiam. Com a ajuda do álcool, as garotas... É proibido fazer isso quando se está à margem. É proibido. É proibido fazer o quê? Ficar discursando, se exibir, se expor? Você conhece todo mundo no cabaré? Acha que vou pedir identidade para cada cliente? Sim. Entram 700, 800 pessoas e você nem pergunta. Qualquer um. Deixa entrar. Faz caixa.
Depois, galera, cabe a vocês se protegerem dos seus próprios micróbios. Não a mim. Estava tudo indo muito bem, impecável. E então... Uma manhã... Toc, 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 toc. Escute, ainda há jovens do bairro que lembram da minha prisão. Porque o caso em questão, né, os caras que fizeram esse assalto, né, um furgão lá do lado de Juan... Em que ano estamos agora, Jean-Jacques? 2014. Sim, 2014. Em dezembro, a polícia veio atrás de mim. Como eles chegam? Eles chegam em todos os lugares. Tinha a Oclo, tinha o GIGN, tinha todo mundo. Mas o que está acontecendo? Então eles vieram por um caso bem específico... O ataque é um carro forte. De um carro forte. Blindado. Transporte de valores perto de Rouen. Pronto. Normandia, longe da sua casa. Pronto. Então teve uns caras que tentaram, vou contar rapidinho, uns caras tentaram bloquear esse carro forte. Aí o golpe falhou, eu acho. Eles não pegaram o dinheiro e saíram sem o butim. Então o caso veio à tona. E aí você se vê com o GIGN na sua casa. Porque as pessoas, como se chama? As pessoas que fizeram isso tiveram, acho que, mais ou menos 7 minutos de tiroteio. Você tem noção? 7 minutos? Eles vieram e realmente me arrebentaram em casa. A Oclo. Eles me pegaram. Me deixaram lá embaixo por 96 horas, preso, com o ID do AI. Dizem que é o setor de isolamento? Setor de isolamento. Porque nesse caso aí, por que vieram te procurar? São caras de Marsella? É isso? Explica um pouco o contexto pra gente. Por que eles pensaram em você, esses caras? Se você anima seu cabaré no fim de semana, qual a conexão com um carro forte na Normandia? Olha, escuta, o motivo de terem me procurado eu nunca soube. Tem pessoas que foram presas nessa história com quem eu tinha ligação. E eles imaginaram que eu poderia participar com eles. Sim, pelo seu perfil. O perfil... Considerado uma das figuras do grande banditismo marselhês, assaltante, faz sentido? Pronto. Há pessoas que foram presas, que foram... Não presas. Vamos falar de André. Havia André Sermolazzi, uma grande figura do banditismo marselhês, que infelizmente foi morto este ano, no início de 2025, em Marsella. Ele foi abatido. Sim, então ele caiu na armadilha com você. E então, no final, você e Dedê foram absolvidos? Sim, tivemos 5 semanas de julgamento. Absolvidos. Vocês foram a júri popular e tudo mais? Sim, absolutamente, no tribunal do júri de Douai. Enquanto isso, teve, como se chama, uma busca em um container. Eles encontraram explosivos. Eles encontraram, eu sei o que eles encontraram, um monte de coisas. E o meu DNA, em uma pilha, dentro de uma lanterna, em uma bolsa. Eu peguei 7 anos por causa disso. 7 anos só por causa da pilha na lanterna? Absolutamente. Bom, a lanterna estava junto com armas? Não, mas é mais uma vez, sabe? É mais uma questão de clima. Depois vão dizer que eu não vou me expor como vítima da justiça francesa ou dos policiais. Eles não têm nada a ver com isso. Mas é muita coisa, é enorme. Eu cumpri 5 anos inteiros por isso. Ah, sim, então, mais 5. Então começou a ser muita coisa. Aí você saiu. Isso foi em que ano que você caiu? Em 2014. Eu saí em 2019. 19. Isso foi há cerca de 5 ou 6 anos. O julgamento começou em 2010. Espera, 2019. Em 2020 começaram 5 semanas de julgamento. No dia 28 de janeiro começaram 5 semanas de julgamento. Um julgamento fora do comum. Onde você estava? No tribunal do júri de Douai. 5 semanas de julgamento. É bastante coisa. Com os melhores advogados possíveis. Mas isso é histórico, esse negócio. E para você, qual foi sua vez no tribunal do júri? A quarta. Quarta vez que você participava do tribunal do júri? Sim. Então você foi absolvido, felizmente, nesse caso em que não tinha nada a ver. Mas por outro lado, você pegou 7 anos por causa desse DNA e da sua bateria elétrica. Resultado de uma vida de bandido, quer dizer, não, de criminoso, marginal e ladrão, 25 anos de cadeia. Como você vê isso? A música? Então, a música? Porque você saiu quando? Em 2020. Em 2020 você saiu? Sim, alguns problemas. Agora você não quer mais ir para a marginalidade? Não. A música? Absolutamente. Aí você pensou, agora é a música, né? Uma hora é música, outra é assalto, depois música de novo. Eu te expliquei o porquê. Mesmo que os motivos sejam discutíveis. Não, mas depois... São as minhas, certo? Eu não sou juiz. A música, sim. Eu montei uma produtora de novo. Então, agora você está produzindo alguns artistas no momento? Atualmente estou produzindo uma artista chamada Charline, que por enquanto está no YouTube, como é que se chama? Que está sendo ouvida em Paris por 2 produtores.
Eu também tinha lançado um álbum que eu comecei a gravar com os músicos de Berger. Michel Berger. Foi pouco antes de eu ter aquele problema em 2014. A gente tinha entrado no estúdio. Em 2012, fez 30 anos da morte de Michel. E eu fui convidado. Eu fazia parte dos 20 anos? Dos 20 anos, desculpe. E então tinha Franz Gall e toda a equipe. Disseram que é uma pena esse álbum nunca ter sido lançado. Eu disse, então vamos fazer. Nós entramos no estúdio. Nós fizemos o álbum. Nesse meio tempo, fui pego pelos tiras, pelos policiais. Pelas forças da ordem. Mas as fitas eram minhas. Eu as guardei. Nesse meio tempo, quando saí em 2020, um camarada pegou elas. Ele trouxe de volta à tona. Esse álbum foi lançado. Está no Spotify. Está em todos os canais, em todos os lugares. Para encontrarem. Como se chama seu álbum, Jean-Jacques? Odyssey. Odisséis. Além disso, tem músicas... Eu ouvi uma em que conta mesmo. Tem retratos. Tem figuras de bandidos. Tem sua música Bombe, etc. Tem um monte de coisas. Isso foi uma referência. Uma breve viagem por esse mundo via música. Absolutamente. Isso foi uma homenagem a um amigo, uma figura de Marsella, que se chamava, a gente o apelidava de Bombe. É um cara, e eu escrevi essa música porque ele me inspirou. A gente estava nos pátios de banho de sol das Balmettes. A gente o chamava de Bombe porque ele pesava 150 quilos, né, sabe? Ele jogava cartas e eu não via as cartas nas mãos dele. De tão enormes que eram as mãos dele. E o boné era verão, ele estava sem camisa, era assim. Parecia um rapper americano. Para você é meio que um ato falho, quer dizer, não um ato falho, mas uma oportunidade perdida. Você ia lançar o álbum, Michel Berger morre. No aniversário de 20 anos você relança o álbum, você vai pra prisão. Por nada. É isso, por nada ainda por cima. Por causa de pilhas. Existe uma espécie de maldição com essa música, esse destino de cantor e músico. Contrariado. Foi contrariado permanentemente durante toda a sua vida. Sim, absolutamente. Essa é a história da minha vida. A prisão acabou, agora só resta a música? Eu não sei. Espera, Jacques, só te desejamos música. Bom, claro, eu sei. Você não quer passar vergonha. Jean-Jacques, eu te agradeço. Eu que te agradeço. Sinceramente, por ter vindo, por ter nos contado sobre sua trajetória entre arte e assalto. Foi surpreendente. A gente ri, mas no fim, 25 anos de prisão, tudo isso não é necessariamente engraçado. Absolutamente. Mas enfim. Nunca contei, mas de repente... Nunca devia ter te lembrado desses 24 anos. Hoje à noite em casa você vai pensar, droga. Agora eu tô blindado. Sim, imagino. Como você vê essa vida, esse caminho? Eu não quero me livrar de... Como é que fala? Das minhas responsabilidades. Não é isso. Faltou um pouco de sorte. Aliás, em um certo momento, eu fiz todos os esforços do mundo para sair da marginalidade. Ainda assim, precisava que me dessem um sinalzinho. Eu tentei de tudo. Tudo. Sem arrependimento. Mas ainda tem uma coisa que é preciso lembrar, que eu vou lembrar. É que quando você acredita, tudo é possível. Acabar em uma cela de isolamento e em um programa de TV com Michel Berger, só eu mesmo para conseguir isso. E principalmente rapidamente. Então você entende. Se eu tenho uma mensagem para passar é essa. Acredite nisso e faça. Você acredita nisso? Faça. Depois, se você calcular o custo, será que vai fazer? Será que vai dar certo? Fique em casa, mas a vida é assumir riscos o tempo todo. O que você faz é assumir riscos. Eu me ridicularizo. Não, mas... Não. Em tudo. Você tem que se jogar, tem que ir em frente, porque ninguém te dá nada. Ninguém te dá nada. Tudo o que eu consegui, bom, olha, eu fui atrás. Não tenho que agradecer a ninguém, só a alguns amigos. É isso. Obrigado, Jean-Jacques. Eu também. Obrigado por ter vindo, foi ótimo. Muito obrigado. E boa sorte com a música. Vou indo.